Você já usou o AutoCAD 3D? Você sabe usar? Será que vale a pena investir conhecimento no AutoCAD 3D ou vale a pena usar outros programas, softwares para fazer estudos, para fazer o 3D de um projeto? Agora eu vou mostrar para vocês como usar o 3D no AutoCAD. Então, aqui eu tenho uma planta normal que eu fiz do AutoCAD. Se eu vir aqui, ó, em Top, clico aqui, coloco em isométrica. E aqui, onde está 2D, eu coloco em conceitual. Então, vejam como ele fica o 3D. E aqui também são os outros testes que eu fiz com objetos, fazendo extrusão, fazendo subtração de alguma parte do desenho e fazendo até aqui uma mesa, né, para mostrar para vocês como que faz tudo isso no 3D do próprio AutoCAD. Então, eu estou aqui com o AutoCAD normal, com a barra de comandos do AutoCAD 2D, com uma planta aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ocultar esses elementos, achura, texto, cotas, eu vou deixar só alvenaria. Então, como é que eu faço? Venho aqui nas propriedades dos layers, clico com o botão direito do mouse aqui em cima dos layers, vou selecionar todos e vou apagar a lâmpada. Vai aparecer essa mensagem que tem um layer corrente. Se eu quero manter ele corrente, vou colocar aqui sim. Então, agora que eu posso fechar, e eu fiquei só com a alvenaria aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui embaixo na engrenagem, aqui, e vou colocar em 3D básico. Então, percebam que aqui em cima as ferramentas mudaram. Então, agora nós temos ferramentas do 3D. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui onde está top e vou colocar isométrica. E aqui onde está 2D, eu vou colocar conceitual. E assim ficou o meu 3D. Se eu clicar com o Shift e o scroll do mouse, aquela rodinha que tem no mouse, e apertar ao mesmo tempo, eu consigo rotacionar o meu 3D. E para voltar para a isométrica perfeita do jeito que estava, ou eu clico aqui na quina do cubo, ou eu posso vir aqui de novo, onde estava o top, e eu escolho uma posição da perspectiva isométrica, ou aqui também, tanto faz. Agora, nós vamos aproveitar essa planta e vamos subir a altura dessas paredes. Aqui em cima, na barra de comandos, nós temos 9 ferramentas. Eu vou mostrar para vocês uma por uma. Mas eu estou aproveitando essa planta que já tinha no AutoCAD para mostrar como faz para levantar todas as paredes. Então, vou clicar aqui em Extrude e vou selecionar uma linha. Então, perceba que a linha seleciona e daí você dá a altura que você precisar. Só que como as linhas estão separadas, eu teria que fazer isso uma por uma, então não vale a pena. O que vale a pena fazer? Eu usar o Join para que todas as linhas fiquem juntas, para quando eu fizer ela, suba todas as linhas juntas, né? Então, eu vou dar um Join aqui. Então, eu teria que pegar linha por linha aqui com o Join. Só que no AutoCAD 2D eu conseguiria abrir uma janela. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui rapidinho no AutoCAD 2D, que é esse Drafting e Annotation. Venho aqui em Modify, clico aqui e clico aqui no Join. Agora eu abro uma janela e seleciono tudo. Então, agora ficou um desenho único, ó. Então, vou voltar agora aqui na engrenagem, colocar no 3D básico
e vou voltar aqui no Extrude. Clico aqui, agora eu seleciono. Agora daria para selecionar todos, que não são tantos, não precisa ser linha por linha, né? E dou OK com o botão direito do mouse e levanto, movo o meu mouse e eu posso parar o mouse e colocar a altura que eu quiser, por exemplo, 3 metros. E daí ele ficou com 3 metros. Eu consigo fazer também outros elementos aqui para fechar, por exemplo, aqui em cima a bandeira dessa porta. Eu consigo acrescentar ou tirar elementos, mas daí eu vou ver numa folha em branco ensinando como usar cada uma dessas ferramentas. Mais uma coisa antes de mudar de folha, aqui em cima está no conceitual. Eu posso mudar por aqui ou por aqui. Tá vendo? Tem conceitual. Mas, se eu clicar aqui, ó, nessa setinha, eu tenho outras opções aqui. E, por exemplo, uma das opções que eu achei interessante é essa daqui, o Sketch, que olha como fica. Então, fica parecendo um croquis, né? Então, é bem interessante, eu achei essa opção interessante para mostrar para vocês. Mas ele continua aqui com os elementos 3D, e se eu quiser eu posso voltar aqui para o conceitual. Vou colocar aqui em outras opções, realista, também bem interessante. Preto e branco, e daí, conceitualmente, é interessante, né? Agora eu vou mostrar para vocês cada uma dessas ferramentas aqui, uma por uma. Então, assim, a primeira é o box. Eu clico aqui em box, tem várias opções, dá para fazer cone, esfera, pirâmide, enfim, dá para fazer várias opções aqui. Eu vou clicar aqui em box, vou mudar aqui e vou fazer aqui um retângulo qualquer, de qualquer medida, tá? Vou colocar 3 por 4. E agora eu vou dar a medida da altura, por exemplo, 3 metros. Aqui, como eu estou em planta, não aconteceu nada, mas se eu colocar aqui na isométrica, ficou aqui dessa forma. Vou mudar aqui para o conceitual, para vocês verem que ficou aqui um cubo. Eu posso fazer isso diretamente no 3D, ó. Vou fazer o outro cubo aqui. Clico, dou a medida que eu desejar e depois eu subo. Então, para fazer estudos volumétricos é muito interessante, tá? Então, esse aqui tem as outras opções, vou fazer mais uma só para vocês verem. Então, primeiro eu vou dar um raio aqui e depois eu subo a altura, bem fácil, bem simples. Essa segunda opção aqui, eu teria que ter o retângulo já desenhado. Então, eu tenho aqui nas ferramentas de desenho, eu tenho linhas, arcos, polyline, que nem na versão 2D do AutoCAD, e aqui eu tenho polígono, retângulo, círculo e elipse. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um retângulo. Vou vir aqui, faço um retângulo. E essa opção aqui, eu vou subir, como eu subi aqui o cubo, mas após um desenho já feito, assim que nem eu fiz na planta. Então, eu clico aqui no Extrude, seleciono e dou a altura que eu desejar. Por exemplo, 4 metros. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou mostrar para vocês a terceira opção, o Revolve, que se você deixar o mouse em cima da ferramenta, do comando, você consegue entender. Você precisa de um eixo e precisa de uma forma, né? Uma linha, que pode ser reta, curva, tá? Então, eu vou fazer aqui a opção para vocês. Vou voltar aqui
Vou voltar no meu 2D, né, olhando assim de cima. Vou fazer aqui uma linha, vou fazer duas linhas, uma aqui e outra aqui. Vou até fazer inclinado para ver como fica. Daí, agora aqui eu vou voltar no 3D, vou vir aqui no comando Revolve, vou clicar primeiro na linha que eu fiz tortinha, né? Dou Enter, e depois eu vou clicar que eu quero neste eixo aqui. Então, veja só como ele faz. Posso fechar tudo, posso fechar só uma parte, eu que escolho aqui a opção que eu quero. Então, aqui é uma opção. Ou eu poderia fazer de outra forma. Vou voltar aqui, vou fazer aqui uma linha reta. Vou desabilitar o F8 e vou fazer uma linha curva aqui com o SP-Line. Então, vou fazer daqui. Só um exemplo. Vou voltar aqui no meu 3D. Vou selecionar o comando Revolve. Vou primeiro clicar na minha linha curva, dou Enter, e depois eu vou mostrar o eixo que eu quero que essa linha curva dê a volta. Então, olha que interessante, fica bem bacana fazer um elemento assim, na medida que você desejar. Então, essa é a terceira opção. A quarta opção, você pode ter tamanhos diferentes e o comando vai unindo essas formas diferentes. Então, por exemplo, vou voltar aqui no meu top, aqui deste lado, e vou fazer aqui com o círculo alguns tamanhos de círculo. E aqui, agora no 3D, eu posso subir algum desses círculos. Então, por exemplo, eu clico aqui nesse círculo, aparecem essas três setas, eu clico aqui e eu coloco que eu quero subir esse círculo. Posso fazer a mesma coisa aqui, subir aqui o círculo. Então, esse subiu demais, vou descer um pouquinho. E agora, eu clico aqui no Loft, clico aqui, vou clicar na primeira linha, na segunda linha, ele já faz, né, a extrusão, e na terceira linha. Vou fazer uma outra opção aqui. Eu vou inverter, vou colocar este círculo médio aqui em cima e este círculo aqui embaixo. Desta forma. E vou pegar o Loft. Ficar nesta linha e nesta linha. Aqui ele pergunta uma opção, pode colocar essa mesmo. E aqui ele vai dar uma forma também interessante, que vocês podem usar como um estudo volumétrico do projeto que vocês estiverem fazendo. Agora, aqui a quinta opção. Eu vou voltar aqui em planta, vou fazer um caminho, vou colocar o mouse aqui em cima para vocês verem. Então, você pode colocar um caminho e uma forma. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, vou usar esse SP-Line para fazer o caminho, né? Então, vou fazer um caminho qualquer aqui. E vou fazer um quadrado. O quadrado, ele pode estar aqui, ó, porque eu vou selecionar as duas opções separadamente. Agora, eu vou voltar aqui no meu 3D, tá vendo? Tá o meu quadrado aqui e a minha linha. Então, vou vir aqui no Sweep, clico aqui, vou clicar primeiro no meu quadrado, dou Enter e depois no meu caminho.
Então, ele pegou aquele desenho do quadrado e contornou o caminho. É bem interessante, né? Pode fazer, me parece um banco de praça, um paisagismo, dá para trabalhar assim. Essa forma poderia ser um círculo, a forma que você desejar. Por exemplo, vou fazer aqui de novo. Vou fazer um caminho qualquer. Bem aleatório. E vou fazer um círculo ou uma elipse. E agora vou no 3D, venho aqui, aciono a ferramenta, clico no objeto do Enter e clico no caminho. Então, aqui no caso, ele teria que ser uma polyline, porque ele fez só nesta linha. Então, vou voltar aqui, voltar. Um retângulo mesmo. Vou clicar aqui, clico na minha elipse, dou Enter e clico aqui. Então, olha que interessante que ele fez. Essa é a quinta opção. A sexta opção, você obrigatoriamente tem que ter um desenho em linhas, tá? Então, vou voltar aqui. E elas podem estar se cruzando. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no meu 2D e vou fazer linhas aleatórias aqui. Vou apertar o F8 para ficar retinho. Vou voltar aqui no 3D e vou clicar aqui no comando. Vou selecionar o Join para unir todas as linhas, para levantar tudo ao mesmo tempo. Clico aqui, seleciono e ele sobe. Se for um objeto só, e ele vai subindo. Uma outra opção aqui é a união de elementos. Então, por exemplo, vou fazer um box aqui, só para ser mais rápido. E fiz um elemento aqui. Essa sétima opção vai unir esses dois elementos, que é a união. Clico aqui, clico nesse objeto e clico nesse. Dou Enter, ele fica um único elemento. Então, clico aqui, fica um único elemento. E também daria para subtrair. Por exemplo, se eu fizer um box aqui, vou desabilitar o F3, senão ele fica pegando os pontos do outro elemento, e subo aqui. Então, eu fiz um elemento em cima do outro. Eu posso subtrair um dos elementos. Então, eu clico aqui em subtração, vou clicar no primeiro elemento, dou Enter, e depois eu clico no outro. Dou Enter. Ele subtraiu esse, o segundo. Então, primeiro você clica no que você quer manter e o segundo que vai subtrair. Então, vou clicar aqui de novo, vou fazer o inverso. Vou clicar aqui, vou selecionar primeiro este, que eu quero que permaneça, dou Enter e depois este daqui, dou Enter. Então, ele subtraiu esse pedaço aqui. E o último comando, que é de intersecção, que se você tem dois elementos, você pode deixar o que for a intersecção dos dois. Então, vou clicar aqui, vou fazer um outro box e subir. Então, eu tenho um em cima do outro aqui. Ele pode ficar, deixa eu aumentar um pouquinho, só para
ter mais efeito o exemplo. Então, vou clicar aqui no comando Intersect, clico num bloco, clico no outro bloco, dou Enter e ficou só a intersecção dele. Esse não é tão interessante assim, né? Os outros são mais interessantes. Então, para fazer estudo conceitual, estudo de massa, eu achei bem bacana. Mas não sei se eu dispensaria o SketchUp ou o Revit, que também é bem interessante. Olha aqui, coloquei na forma de croquis, ele ficou bem bacana, né? Posso colocar aqui também na forma realista. E olha aqui, ficou interessante. Aqui tem várias ferramentas, né? Mas o básico para vocês conseguirem trabalhar no 3D no AutoCAD são essas 9 ferramentas principais aqui.